Entre os muitos tópicos de discussão mais urgentes no Brasil, possivelmente aquele que rendeu filmes que mais tratam essa coisa do vamos falar sobre isso agora, vamos usar essa pauta para tratar de discussões igualmente urgentes e diretas, etc., é a questão dos direitos humanos, da justiça com as próprias mãos, do mocinho e do bandido. E poucos filmes deixam isso mais claro do que esse filme chamado A Jaula, que é dirigido pelo John Wyner e estrelado pelo Chai Suede, num dos papéis mais importantes e interessantes que eu já vi dele no cinema até o momento, diga-se de passagem, quiçá o mais interessante mesmo. Antes de entrar em mais detalhes sobre do que se trata o A Jaula, eu vou pedir a você, claro, se você ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, não se esqueça também de deixar o sininho ativado aí, porque aí você vai receber notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você também pode conferir outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando os lançamentos que eu vejo ao longo das semanas. Nesse filme, o Chai Suede interpreta um ladrão que basicamente está querendo roubar um carro que ele já está de olho faz algum tempo, e a gente já começa o filme com ele, sem dizer uma palavra, indo em direção a esse carro. O carro está estacionado no meio da rua, uma rua que tem um certo movimento, tem um bar ali na frente, tem um restaurante, tem uma padaria, mas de modo geral parece um bairro comercial e parece que à noite aquilo ali vai ficar um deserto absoluto. O fato é que o personagem chamado Djalma entra no carro, consegue entrar no carro, e no momento em que ele tenta sair do carro, o filme realmente começa. Em outras palavras, o título já descreve o que vai acontecer a partir de então. A gente tem um filme de cativeiro, em que a situação, que habitualmente seria, por exemplo, um bandido sequestrar um mocinho ou alguma coisa parecida, se inverte totalmente, E o personagem do bandido acaba sendo preso orquestradamente, preso por um provável homem de bem. É uma premissa bem interessante, bem criativa, que na verdade é inspirada num filme argentino chamado 4x4. Na realidade ele é um remake desse filme, que é de 2019, dirigido pelo Mariano Cohn, que, adivinha, é quem está escrevendo aqui, é um dos roteiristas, no caso, desse A Jaula. E diga-se de passagem, tanto o Mariano Cohn, nessa adaptação que ele faz do texto original, quanto o diretor, John Wyner, consegue milagrosamente dar um jeito de esgotar essa premissa com mais ou menos 10, 15 minutos de duração. Na melhor linha, sei lá, Jaume Collet Serra televisivo, eles conseguem fazer com que a coisa fique bem intensa, bem interessante no momento em que o personagem se toca que ele está preso ali, que não tem jeito dele sair. Então tem muitas ideias interessantes que surgem a partir disso, assim, tem coisas que são inacreditavelmente engraçadas justamente porque são muito, muito absurdas. Inclusive tem uma cena ali no meio, passa um pouquinho desses primeiros 15 minutos, mas é genial. É um momento daqueles que você dá risada ao mesmo tempo que você fica, meu Deus do céu, o que é que eu faria numa situação como essa? E realmente o personagem tenta de tudo, não é que no meio do caminho os caras param de se preocupar com essa tentativa, com essa praticidade da ação, e tem essa coisa também de despertar curiosidade no público em relação a o que se vai fazer disso? Qual é a solução milagrosa que o personagem vai encontrar? Ou vai ser algum fator externo? O Chai Suede no meio disso está muito bem, está numa daquelas entregas em que o ator realmente tem que dar conta, porque se ele não der, não deu. Quer dizer, ele é o cara que tem que segurar a barra ali, tem que ficar reagindo, fazendo voz de bandido, fazendo um sotaque, forjando ali um bico, um jeito de falar, uma coisa nos olhares e até na maneira como ele fica escutando uma certa lorota, quer dizer, a maneira como ele reage às coisas diz muito sobre o personagem, já que a gente não teve nenhum tempo para conhecê-lo propriamente. Então isso é um mérito muito grande da interpretação dele, porque mérito de roteiro é básico aí, afinal de contas, era natural que num filme como esse a gente conhecesse pouco o personagem e fosse se conhecendo ele a partir das suas ações, das suas reações. O que é que poderia dar errado então? Por que a premissa se desgasta tão rápido? Basicamente por conta daquilo que eu comecei o vídeo falando. Tem-se aqui a necessidade absurda de discutir essa questão muito relevante, muito importante de fato, da justiça com as próprias mãos e do bandido e do mocinho, os papéis que se invertem, mas é tudo tão óbvio, é tudo tão básico assim no texto, quer dizer, a gente já entendeu logo pelos primeiros 2 minutos de filme, com as imagens que passam na televisão, o momento da tena ali da coisa, já se sabe então a partir daí do que o filme está falando, o que ele vai discutir, e ele faz questão de verbalizar da pior maneira possível todas essas questões na boca do vilão do filme, que é o tal Homem de Bem, que está controlando remotamente o que acontece dentro do carro. Eu não vou dizer de quem é a voz da pessoa, vai estar aqui, claro, na descrição do vídeo, no elenco, mas
Eu não sabia quando fui assistir o filme e foi interessante perceber que a voz era conhecida e no final, sim, a gente vê o rosto, a gente sabe quem é a pessoa. É uma boa participação, é uma boa interpretação, mas é muito prejudicada por esse texto que insiste em repetir coisas como eu sou um homem de bem, bandido tem que morrer, bandido tem que passar por isso, não sei o quê. Aí muita gente vai dizer, então qual é o exemplo de quando isso funciona nos últimos anos e que deu vazão a esse tipo de cinema mais urgente, que lida com essa questão de maneira mais inteligente, mais bacana? Sem dúvida nenhuma, O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, que eu já cheguei a recomendar no canal, já cheguei a comentar ele, é um dos filmes mais interessantes do cinema brasileiro da década passada e fala exatamente sobre essa questão, tendo sido filmado lá em 2015, quer dizer, que tem toda uma força de gênero dentro disso, que consegue trabalhar todo um arco, consegue subverter vários arcos no processo. Esse filme não, ele parte da subversão, né, dessa ideia muito legal, desses primeiros 10 minutos interessantes, e passa o resto do filme inteiro reiterando aquele mesmo assunto, ao invés de se concentrar no que mais interessa ao público, que é o personagem sair dali, que é toda essa questão prática da fuga em si, que citei o nome mais cedo do Jomo Colette Serra, é a maior virtude do cinema do Colette Serra. Pegar os filmes dele com Liam Neeson, né, o Sem Escalas, o Unknown, o Noite Sem Fim, o Passageiro principalmente, que é aquele filme incrível do trem, são filmes em que a preocupação com o subtexto é mínima ou quase nula. Basicamente o que interessa é a ação prática. Mas diretores comumente acham que quando eles estão tratando dessa ação prática de uma maneira mais direta, mais frontal, eles estão diminuindo o peso do filme. E aqui, ao invés de pesar nisso, eles pesam no contrário. Eles pesam, o diretor e os roteiristas no caso, e a interpretação por consequência, pesam justamente nesse subtexto, transformam o tempo inteiro o subtexto em texto. Isso vai ganhar contornos quase que catastróficos para mim nos últimos 15, 20 minutos do filme. Não é que os últimos 15, 20 minutos sejam mal filmados, sejam mal produzidos de maneira nenhuma. É um filme extremamente bem produzido, com planos muito firmes, interpretações muito fortes, inclusive, que seguram a coisa, não só o Chai Suede, mas outras participações bem interessantes no final, mas no todo ele é muito sufocado por essa necessidade em fazer com que esse texto cresça e ganhe urgência, quando na prática ele não precisava disso. Tudo estava muito claro desde o começo e tem várias formas de deixar a coisa mais clara e mais urgente do que ter que ficar falando o tempo inteiro para o público, uma coisa que ele com certeza já entendeu. Por essas e outras, na minha cotação, A Jaula fica com 2,5 estrelas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica e se você que está assistindo agora realmente curtiu, comente aqui embaixo o que é que você achou do filme, se você tem interesse em assistir, se não tem, repito, como sempre, vá sempre assistir independente daquilo que eu acho, porque afinal de contas cada um tem sua opinião e cada um pode descobrir coisas interessantíssimas sobre filmes que de repente o outro não curtiu tanto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.